Pocket full of honey and I'm ready to go. No, I ain't got no. Eu sou Geisena Teixeira Silva, eu sou da turma 105, turno vespertino. Sobre a história da geometria. A geometria é um ramo da matemática que estuda a figura geométrica, analisando suas propriedades e medidas no plano. A geometria está ligada à humanidade desde o período pré-histórico. Surgiu a partir da necessidade de contar e, em decorrência disso, medir as construções de suas moradias e também as extensões de suas terras e plantações. Está ligado ao nosso cotidiano até hoje. Exemplo disso são quadros. Se as pessoas têm quadro em casa, por exemplo, o formato do quadro varia, pode ser em formato de um círculo, um quadrado ou um retângulo. Também outro exemplo é janelas, elas estão em formato de retângulo, que também é uma forma geométrica. Bom, agora eu vou ensinar um pouco sobre as fórmulas geométricas. Eu vou ensinar como se calcula a área de cada fórmula geométrica. Para a gente calcular um quadrado, a gente vai usar a fórmula que é área é igual a lado vezes lado, porque todos os lados do quadrado são igual, ou seja, é o mesmo valor para cada um. Ou seja, eu vou representar um número representado pela letra L, ou seja, vai ser lado vezes lado vezes lado ao quadrado. Essa é a forma para calcular um quadrado. Agora, calcular a área de um retângulo. Para a gente calcular a área de um retângulo, a gente vai usar a fórmula que é B base vezes a altura. A base é essa e a altura é essa, ou seja, a gente fala a área de um quadrado, você vai pegar a base e multiplicar ela pela altura, assim você vai conseguir a área de um retângulo. A área de um paralelograma, a gente vai usar a mesma fórmula que a gente usou para calcular o retângulo, que vai ser base vezes a altura. Porque se a gente for comparar, a gente puxar essa setinha aqui e essa assim, a gente vai ver que vai se tornar um retângulo, ou seja, a gente usa a mesma fórmula, que é base vezes a altura. Para gente calcular um triângulo, a gente vai usar a seguinte fórmula, que é a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A área de um círculo, a gente vai usar a fórmula que é π vezes raio ao quadrado. Trapézio isósceles. E a outro trapézio, esse daqui é o trapézio retângulo, e ele vai ser calculado da mesma forma que a gente calculou o outro retângulo, que a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Agora eu vou dizer a fórmula para calcular um cilindro. Para a gente saber a área da base de um cilindro, a gente vai usar a fórmula. Para a gente calcular a área de um cilindro, a área da base, a gente vai usar π vezes r ao quadrado. A gente tem mais ou menos 20 formas geométricas. O número de lados, que é o número de vertientes, varia bastante, vai de 3 até o 20. A gente tem de 3, 4, 5 até o número 20. O quanto maior o número de lados, né, do polígono, mais vai dificultando um pouco para calcular a área dele. É isso, a gente tem todos esses tipos de polígonos, que são formas geométricas. Eu sou Carlos Emanuel Moraes de Mesquita, da turma 105, turno vespertino. Os polígonos regulares são aqueles que possuem lados e ângulos com medidas iguais. Alguns exemplos são quadrado, círculo, trapézio, retângulo, heptágono, octágono, hexágono e pentágono. Para calcular o perímetro de um círculo, usamos 2 vezes π vezes raio. E para calcular a área, utilizamos π vezes raio ao quadrado. E para descobrir o perímetro e a área de um círculo que tem um raio de 20,5 cm,
Usamos a fórmula que irá resultar em 128,74 centímetros e uma área total de 1.319 centímetros. Para calcular o perímetro de um losango, podemos multiplicar os seus lados por 4 ou então somá-los. E para obter a área, multiplicamos a sua diagonal maior pela sua diagonal menor dividido por 2. Aplicando as fórmulas em um losango que tem 46 centímetros e meio, obtemos de perímetro 186 centímetros e de área 2.295 centímetros. Para calcular o perímetro de um quadrado, nós podemos multiplicar os seus lados por 4 ou então somá-los. E para obter a sua área, multiplicamos a sua base pela altura. Aplicando a fórmula em quadrado de 49 centímetros, nós obtemos de perímetro 196 centímetros e de área 1.911 centímetros. Para calcular o perímetro de um octógono, podemos multiplicar os seus lados por 8 ou então somá-los. E para obter a sua área, multiplicamos o seu perímetro pela altura e pelo apótema, dividido por 2. Aplicando a fórmula em um octógono medindo 22,8 centímetros, nós obtemos de perímetro 182,4 centímetros e de área 285 centímetros. As figuras irregulares são aquelas que possuem lados e ângulos totalmente diferentes. Alguns exemplos são o quadrado irregular, o pentágono irregular, retângulo, trapézio escaleno, triângulo escaleno, hexágono irregular. Para calcular a área de um triângulo escaleno, nós multiplicamos a sua base pela altura. E para obter o perímetro, nós somamos todos os seus lados. Aplicando as fórmulas no triângulo escaleno, nós obtemos de área 24 centímetros e de perímetro 20 centímetros. O hexágono regular possui lados com medidas diferentes e um dos métodos para calcular a área é fazer a divisão de suas partes, transformando-as em figuras fáceis e conhecidas. Assim, a sua área será determinada pela soma de todos os triângulos. O resultado da área aqui será de 18,3 centímetros. Meu nome é Cláudio Victor, sou da turma 105 do turno vespertino. Bom, galera, agora vocês me perguntam, como que a gente pode usar a área e o perímetro no dia a dia? Bom, a gente pode usar para calcular lotes, espaços, para cortar tecidos, calcular os pisos de uma casa, como colocar cerâmica no banheiro, no chão, enfim, e entre outros meios que a gente pode usar também. Então, galera, para calcular a área e o perímetro, eu vou usar um exemplo desse quadro. Para calcular a área do perímetro, no caso, para medir, eu vou usar essa trena de 1 metro. Bom, sabemos que esse lado deu 60 centímetros. Embaixo deu 80 centímetros. Certo. Bom, agora vocês me perguntam, como que eu vou medir o quadro para tirar a área e o perímetro? A área do quadro a gente vai multiplicar lado vezes altura, que no caso vai ser
altura. Pronto. Vamos supor que aqui é H e aqui seja A. Certo? Vamos multiplicar. 60 vezes 80. 0, 0. Certo. Agora vamos multiplicar 6 vezes 8, que vai dar 48. E somamos. Então temos de área 4.800 centímetros, certo? Bom, agora para medir o perímetro, a gente vai usar essa fórmula. 2 vezes A mais 2 vezes H. Vamos colocar aqui como H e aqui como A. Bom, certo. 2 vezes 80 mais 2 vezes 60. 2 vezes 80 vai dar 160 mais 120, que vai dar 280, que é o perímetro desse quadro. Bom, lembrando vocês, galera, que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, certo? Bom, mais à frente vai ter um exemplo que a gente usa muito no dia a dia. E aí, galera, eu vou falar hoje sobre um polígono regular chamado retângulo, possuindo lados diferentes da sua base. Um exemplo de retângulo que eu vou utilizar é o meu celular, ó. Tem 16 centímetros de base e 6 centímetros de altura. Calculando tudo no total, dá um total de 116 centímetros. A fórmula que a gente usa para calcular um retângulo é a sua área igual base vezes altura. Então, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre perímetro e área. No, I'm taking you home, I'm loving you so, the way I used to love you, no,